Fala, meus amores, como é que vocês estão? Será que vale a pena investir em fundos imobiliários? Será que tem pegadinha? Gente, presta atenção, fica até o final do vídeo, porque tem coisas importantes para você saber antes de você investir em fundo imobiliário, tá bom, turma? Então fica até o final do vídeo que eu trouxe pontos importantíssimos. Cuidado com armadilhas, cuidado, presta atenção e veja se vale a pena, tá bom, turma? Lembrando, cada investidor tem a sua estratégia de carteira. Então, a gente aqui vai falar se vale a pena. Será que vale a pena mesmo? Tem investidor que fala que não investe em fundo imobiliário. Tem investidor que prefere só ações. Tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Quero saber o seguinte, de onde você está falando? Comenta aqui embaixo comigo o seu nome e de onde você está falando. Tá certo, criatura? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber. Vamos lá, turma. Olha só, o que acontece? As pessoas, elas analisam os FIIs como se fossem ações, muitas vezes o que é um erro, tá, pessoal? Porque fundo imobiliário a gente compara com fundo imobiliário, ações a gente compara com ações e produtos da renda fixa, a gente compara produto da renda fixa com produto da renda fixa, porque são diferentes. E aí elas analisam FIIs como ações ou imóveis físicos só. Só que é diferente a gente falar uma casa, por exemplo, né, onde a gente tem aqui, por exemplo, essa casa minha, com fundo imobiliário. Por quê? Fundo imobiliário, a gente é cotista, a gente é sócio de fundos imobiliários que investem em imóveis, investem no setor imobiliário. A gente aqui estamos falando de imóveis físicos nossos. Então é diferente comparar, é muito diferente essa comparação, tá bom? E isso leva as pessoas a terem conclusões muito equivocadas, tá bom, turma? Várias vezes aqui, né, que nem eu falei agora, FII compara com FII. FII de galpão é FII de galpão com FII de galpão. FII de shopping é FII de shopping com FII de shopping, tá? Cuidado, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas poxa, cara, olha só, eu tô comparando aqui um FII de papel com um FII de tijolo, é diferente, tá bom, turma? Ah, tô comparando aqui um fundo imobiliário com um CDB, é diferente, tá? E aí, as críticas que o pessoal tem, né? Elas têm uma má interpretação dos dados. Por quê, pessoal? Às vezes elas olham só o dividendo. E acontece muito isso. E aí você pode cair numa baita cilada, tá bom? Quando você for avaliar um fundo imobiliário, pessoal, você tem que avaliar um conjunto de coisas. Principalmente quem está fazendo a gestão do seu fundo. Para quem você está entregando seu fundo? O que aquela gestora faz? Ela tem um bom nome no mercado? Ela faz boas gestões? Né? Então, o que o pessoal fala, né? Ah, esse fundo aqui paga bom dividendo. Opa, vou comprar. Não faça isso, porque não é só isso que vale a pena nos fundos imobiliários, tá bom, turma? Mas, Carol, eu quero vender renda passiva. Então, para mim, quanto maior o dividendo que o fundo paga, mais vale a pena. Não, porque se o fundo for um fundo ruim e quebrar, aquele dividendo vai cair. E aí você vai se dar mal, tá bom, turma? Então, esse vídeo é para você aprender como os fundos imobiliários funcionam, tá, gente? Eu compro fundo imobiliário, tenho 20% da minha carteira, recebo uma renda passiva, dividendos mensais, aluguéis isentos de renda que já pagam o meu custo de vida. E é por isso que eu invisto, tá? A renda fixa não tem como falar, ela tá muito atraente. Tá, Carol, você tá investindo? Tô, pessoal. A gente tá vendo CDB pagando 17% ao ano. A gente tá vendo, Tesouro pagando IPCA mais 7, mais 8. São coisas que a gente não vai ver tão cedo. Então, eu tenho comprado? Tenho, turma. Mas o meu foco maior sempre é Bolsa de Valores, tá? Mas eu tenho comprado, não tem como negar que a renda fixa tá atraente, tá bom? Mas tem fundo imobiliário que, para mim, tá de graça. Tá de graça, tá bom? Então, pessoal, acho que a gente tem que entender um ponto que é importante, que é a valorização dos fundos imobiliários. Turma, tem muito fundo que é base 10 e a pessoa fala, pô, mas eles não ganham nada. Pô, eles ficam ali, eles não mexem, não vão para lá, não vão para cá, não oscilam, né? Fica ali na base 10 o preço da cota. Só que não é essa conta só que você tem que fazer. Tem os dividendos que você ganha. E quanto mais você reinveste, mais você vai ganhando. Então, quer dizer, às vezes o valor da cota não sobe, mas tem os dividendos que são pagos por mês. Não é só o valor da cota, é o dividendo, tá bom? E é a soma de cotas que você vai fazendo também que conta muito, tá bom? Então, isso importa muito. Quando uma pessoa só olha isso, ah, mas não mexe, não sobe, não sei o quê, o preço da cota está parado há anos, ela esquece, ela acha que o investimento foi ruim. Só que não, porque muitas vezes paga bons dividendos, tá? Mas essa conclusão, pessoal, às vezes
ela é superficial. Por quê? A gente tem uma cota estável, muitas vezes, mas a gente também é diferente de baixa rentabilidade. Por quê? Porque às vezes você tem aquele fundo que paga uma base 10, que é base 10, só que ele está pagando baixa rentabilidade agora. Você está começando agora. Quando você começar a acumular, fazer a geração de bola de neve, esse fundo vai te pagar mais e mais, tá? Cuidado. Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou comprar um fundo base 10, só que o fundo é ótimo, tá? Aí, e é muito mais acessível. Só que não é a valorização da cota só, turma. Lógico que conta. A gente vê fundo agora, tá custando R$106, já foi 120. E vai voltar para 120, provavelmente. Mas não é só isso, tá? A gente tem que contar os dividendos, os aluguéis que a gente ganha isentos de IR, inclusive, tá? Todo mês. Então, pessoal, como eu falei, essa análise, ela ignora absolutamente os dividendos mensais que você ganha, né? Então, é muito ruim você só ver, eu quero que valorize a cota, eu quero que valorize a cota, eu quero que valorize a cota. Não é só isso que a gente tem que olhar. O ganho principal não está necessariamente na valorização da cota, tá, turma? Mas sim nos proventos, que ele vai rendendo mês a mês. E ele vai gerando uma bola de neve, ele vai reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo. E isso faz todo sentido. Por exemplo, pessoal, ao longo de 8 anos, vamos dar um exemplo, 10 anos, tá? Mesmo o FII, que tem uma cota que está ali estagnada, tá? Ele continua pagando os dividendos mensais. E se você somar, eles geram uma rentabilidade, inclusive, uma rentabilidade superior à inflação e, inclusive, superior a de vários ativos da renda fixa, tá? Mas é o que eu falo, varia. Bolsa de valores é para longo prazo, tá bom? Às vezes você olha a renda fixa, tá pagando muito bem, tá? Mas o fundo imobiliário, ele paga aluguel isento de IR. Então, você tem que fazer também o quê? Diversificar minha carteira, não vou deixar tudo em renda fixa, não vou deixar tudo em renda variável. Agora, tem gente que tem um perfil mais de renda fixa, e tudo bem, tem gente que tem um perfil mais de renda variável, e tá tudo certo, tá? Agora, assim, pensa comigo, é como se você comprasse um imóvel. Vamos por um imóvel de 100 mil reais, tá bom, gente? E ali, ao longo de 10 anos, ele fica parado, o valor de mercado, tá? Só que você tem um inquilino ali, e ele tá te pagando X por mês. Exemplo, tá pagando lá R$800 por mês. Ou seja, você está ganhando, porque você está ganhando aluguel. Você não tá, de repente, seu imóvel não subiu de preço, mas você tá pagando, você tá recebendo aluguel, fora que você tá deixando de pagar as despesas do aluguel, tá? Aí você vai me perguntar assim, Carol, o que vale mais a pena? Que é uma pergunta constante. Ter imóvel ou fundo imobiliário, investir em fundo imobiliário? A minha resposta é depende. Por quê? Primeiro ponto, sonho. Tem gente que tem sonho de ter a casa própria, tá, gente? Segundo ponto, disciplina. Tem gente que não vai investir em fundo imobiliário com disciplina, e aí a pessoa vai perder dinheiro. Ela vai investir errado, ou ela vai tirar todo o dinheiro, e aí ela não tem nem FII e nem casa própria. E terceiro, esses programas Minha Casa Minha Vida ajudam muito. Por quê? Porque eles dão desconto. Então tem gente que compra ali, um imóvel e vale a pena. Agora, na minha visão, se você amortiza, tá? Por quê? Você tem que pôr os juros do imóvel. Você tá fechando aqui, 100 mil reais, só que no final do pagamento não é só 100 mil reais. Você pagou juros. Então, se você compra e consegue amortizar, eu acho uma boa, tá, gente? E tem um fator sonho. Então, depende muito. Não adianta nada, vou investir em fundo imobiliário. Beleza, mas aí você não investe. Aí você não tem nem casa, nem fundo imobiliário, tá bom? Então, ao final, a gente deu um exemplo aqui, né? Vamos supor, um imóvel lá de 100 mil, você está ganhando ao longo de 8 anos, ou 10 anos, R$800 de aluguel, você teria recebido mais de 75 mil de aluguel, né? Ou seja, o imóvel foi lucrativo mesmo sem valorizar, o que é difícil, porque a maior parte dos imóveis eles tendem a se valorizar. Claro, a gente está falando de um imóvel bem localizado, que está, né, bem planejado, organizado, que esse imóvel também começa, né, a depreciar, a cair tudo, aí pode cair o valor do imóvel. Carol, não cai. Cai, pessoal, tá? Cai. Eu vejo casa que de repente custa 1 milhão e vai para... Tô dando um exemplo aqui, tem que cair para 800 mil para vender, tá bom? Agora, como é que funciona um FII na prática, para vocês entenderem? Uma analogia simples, tá bom, turma? Se um shopping custa R$1.000, seria um sonho, né? Custar R$1.000. Só que você recebe 1.000 de aluguel mensal, exemplo, investindo nesse shopping, tá bom? O seu lucro líquido, só que você gasta R$500 de despesa, né? Então, o seu lucro líquido, você tem que tirar, né? O que você ganha e o que você gasta.
daria R$ 500 por mês, só que isso aqui, se você fizer por ano, dá R$ 6.000 ao ano para você ganhar. Então, mesmo que o valor do imóvel não mude, esse rendimento é distribuído aos cotistas. Inclusive, os fundos imobiliários, eles têm obrigação por lei de distribuir 95% dos lucros auferidos para os cotistas, tá? Isso está na regra, é obrigatório, tá bom? 95% do lucro líquido. O valor patrimonial do fundo pode até subir, tá, turma? Só que o mercado pode não refletir isso na cotação na hora. Por quê? Vamos supor fundo de tijolo, tá? Os shoppings. De repente, o fundo comprou vários shoppings, 3 shoppings, eu estou dando um exemplo. Na cotação, pode ser que na hora não valorize isso, entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma avaliação anual. Então, às vezes, comprei em setembro, só que vai ser avaliado em janeiro o fundo de tijolo. E aí você não tem como falar, porque você já comprou, ele já valorizou, ele vai valorizar. Só que às vezes no valor da cota, não agora, lá na frente, entendeu? E acontece muito isso. Então, muitas aquisições acabam sendo feitas mês a mês, a gente vê isso. Mas não é refletido 100% na cota, no valor final da cota naquele momento. E aí, pessoal, gera mais receita, gera mais dividendo, e você ainda já está ganhando dividendo, tá bom? O foco do FII, pessoal, é geração de renda constante, você que quer renda passiva, tá bom? Carol, quero ganhar todo mês meu aluguelzinho isento de IR, né, os dividendos isentos de IR, todo mês. É para você, tá bom? Por isso que eu invisto, porque eu quero ganhar todo mês aluguel, tá bom? Isento de IR. Mas não quer dizer que eu vou ter valorização na cota. Ah, Carol, pô, vai de 10 para 30. Difícil, eu já sei disso. Mas o que me interessa são os dividendos mensais. Agora, a ação pode acontecer. Tem gente que quer construir patrimônio. Aí a pessoa fala, pô, vou comprar essa ação, que saiu de 10 e foi para 30, um exemplo, tá? Pode acontecer. Ação para construção de patrimônio, tem muita gente que prefere, porque a ação custava 5, de repente ela foi para 12, tá? Mas você tem que escolher boas ações também, boas empresas, né, pessoal? Porque não adianta você investir numa empresa que tá ruim também, não adianta nada. Quinto lugar, né, que a gente tem que ver assim, normalmente, pessoal, só falando aqui, eu invisto em tijolo, invisto em papel, 75% em tijolo. Por quê? Eu gosto mais de imóveis físicos e fora isso, turma, tende a se valorizar mais do que fundo de papel, tá bom? Porque imóveis, aí você compra imóveis normalmente às vezes você compra barato e valoriza, então eu prefiro fundo de tijolo. O quinto ponto, turma, receita imobiliária versus valorização do imóvel. Então, os fundos imobiliários, pessoal, eles geram retorno de duas maneiras. Receita imobiliária, né? O fundo, ele aluga os imóveis. Tijolo, né? Por exemplo, o fundo de tijolo aluga shopping, pode alugar galpão, pode alugar para loja, para escritório. Então, o fundo, ele usa essa parte do valor para pagar despesas, porque tem despesa, como manutenção e etc., impostos. E o que sobra, que é o lucro líquido, que tem que ser distribuído 95% para os cotistas, cai na forma de dividendo mensal. Esse é um ponto. O segundo ponto, pessoal, é a valorização do imóvel. Por quê? Se aquele imóvel que está ali, naquele fundo imobiliário, valorizar, a tendência é que valorize a cota, né? E valorize o dividendo. Porque muitas vezes, pô, o fundo fala, ó, a gente está ganhando mais dividendo, então vamos distribuir mais, tá? Então, isso acontece quando o imóvel se torna mais valioso com o tempo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Um prédio comercial, por exemplo, que vale 10 milhões hoje. Ele pode valer 11 milhões daqui a um ano. Tem galpão que valia X, hoje vale X vezes 3, tá? No entanto, o aumento do valor, ele só se beneficia se o cotista, né? Se o imóvel for vendido, tá bom, turma? Por quê? Veja bem, se você tem um imóvel de 100 mil, vamos fazer aqui na nossa base real, e esse imóvel não é vendido, você tem 100 mil, mas você não vendeu, não tá no teu caixa. Então, é a mesma coisa aqui, né? Esse aumento de valor, ele beneficia o cotista se o imóvel for vendido, tá bom? Enquanto o fundo mantém o imóvel, a valorização não é repassada, que é o que a gente falou. Às vezes o fundo compra imóvel que está valorizado, mas naquele momento não sobe a cota. Por quê? Porque ainda ele não foi avaliado. E está tudo bem. Quando for avaliado, muito provavelmente,
os avaliadores vão falar, opa, mas peraí, comprou 3 partes ali de shopping ou comprou um galpão novo, vamos valorizar o fundo, entendeu? E diferente de uma ação que sobe de preço, igual eu falei, e você pode vender, se você quiser vender na hora, uma ação que tenha liquidez de preferência, né? Um imóvel ele precisa ser negociado, tá? E o ganho ele só é realizado na venda. Porque a ação, por exemplo, eu comprei a ação da PetroRio, valorizou muito, tá? De 10 anos para cá. Pô, você ganha um valor X, porque você já valorizou a ação, você ganha ali a ação, você vende, você já ganhou lucro. O imóvel, pessoal, muitas vezes não vai ter aquela valorização de ação para construir patrimônio. Só que vai te pagar dividendo mensal. E a tá venda do imóvel vira dividendo. E a venda do Porque imóvel tem vira que dividendo. 98%, como você falou, 95%. 95% tem que ser distribuído para os cotistas. Ou seja, vendeu o imóvel, teve lucro, vai para o teu bolso. Exatamente. Aí a cota não sobe, mas seu bolso aumenta. O dividendo aumenta. Sim. Entendeu? Que é o que está acontecendo com muito fundo. Nos FIIs, pessoal, a maior parte da remuneração vem da receita imobiliária, tá? Justamente a gente está falando e não da valorização. É como se, por exemplo, se tivesse um imóvel de verdade, tá? Imagina aí. E se você comprou ele a 100 mil, acho que quando você comprou a 100 mil e ele valorizou para 150 mil, você vai lucrar esses 150 mil reais se vender o imóvel, né? Pô, aqui minha casa, exemplo, pô, vale 500 mil reais, um exemplo. Se eu vender por 600 mil, eu ganhei 100 mil no bolso, tá? E aí valoriza, e aí você pode pagar mais dividendo, né? Então, a verdade, pessoal, para mim, vale a pena demais investir em fundo imobiliário para renda passiva. Principalmente a gente que já tem um bom patrimônio, né, graças a Deus, e a gente se interessa mais em ganhar renda passiva, aluguel. Agora, no começo, tem gente que fala, ó, eu gosto de investir mais em ações. Tudo bem, para construir patrimônio, mas você tem que saber muito bem o que você está fazendo, tá? E outra coisa, você não precisa só investir em ação, você pode dividir, tá? Você pode investir em ação e pode investir também em fundo imobiliário, tá bom? Então, pessoal, é o que a gente falou, eu citei a PetroRio aqui, né? Deu uma valorização absurda em 5 anos, saiu de 5,37 para 39,36 a ação. Mas também não pagou dividendo, porque a PetroRio é uma empresa gigante de crescimento, mas não pagou dividendo, tá? Então, quando os FIIs, primeiro que FII é para longo prazo, tá, gente? Cuidado para não ficar fazendo roda-roda, vende ali, vende aqui, vende ali, vende aqui. Tem um monte de gente que faz isso e faz um erro, comete um erro fatal, tá? Agora a renda fixa valorizou, e valorizou não tem o que falar, tá muito boa, né? Eu tô investindo, muita gente está investindo. Só que teve muita gente que saiu dos fundos imobiliários e foi para a renda fixa. E aí os fundos imobiliários caem de preço. E é nessa hora que tem oportunidade. Tem gente olhando, falando, opa, tá barato, entendeu? Aí quando sobe o fundo imobiliário, a pessoa quer voltar. E já tem fundo que voltou. Tem, vai Então, voltar mais. a pessoa vendeu, perdeu dinheiro, se tivesse guardado ia ter o dinheiro ali normal, conseguia ter investido na renda fixa com outro dinheiro, não ia ter perdido Deixava nada. o fundo quietinho, entendeu? Então, pessoal, quando o fundo vende um imóvel, muitas vezes, o lucro ele é repassado aos cotistas, tá? Que somos nós. E após isso, o fundo do patrimônio, o valor de patrimônio, ele cai proporcionalmente, né? Ele perdeu um ativo. Então é óbvio, o valor patrimonial, pô, vender um ativo, você fala, perdeu o valor patrimonial, só que ele está distribuindo mais dividendo, né? Muitas vezes ele está com lucro que está sendo repassado para os cotistas, tá? Ou seja, se você quer investir em um ativo de crescimento, tá, turma? E eu sou sincera, as ações possuem diversas opções. Eu sempre falo, vai no setor de defesa, muitas vezes, vai no de dividendos, arroz com feijão, tá? Cuidado para não comprar ação de crescimento e falar, eu sei, aí de repente pode perder dinheiro, tá? E os fundos imobiliários, eles possuem crescimento, mas não é aquele crescimento tão agressivo de valor de cota. A gente sabe disso. Só que eles distribuem dividendos mensais, que para mim é muito lucro. Interessa muito, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que alinhar suas expectativas, turma. Você tem que saber os seus objetivos, tá bom? Tem gente que prefere renda mensal. Tem gente que prefere ações, porque quer ganhar um dinheiro ali e falar, pô, eu quero ações. Eu quero crescer patrimônio. Então, e você de repente fala, pô, eu invisto 20% em ações e 10% em fundo imobiliário. Agora você tem que saber alinhar suas expectativas, isso é fato, né? E isso vai de você, da sua carteira.
Por isso que eu falo, pessoal, não copia a carteira. Não faça isso, tá, gente? Que é o maior erro que um investidor pode ter, copiar a carteira dos outros. Faça a sua carteira, estude, veja o que os investidores estão falando, os educadores, e veja se faz sentido para você, tá? Então, turma, e sempre lembra, né? Os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então, para mim, Carol, pegadinha. Carol, não vale a pena. Carol, não vou investir. Depende da sua estratégia. Eu invisto em fundo imobiliário e acredito muito. Não acho que vai acabar. Lógico, tem momentos mais difíceis, tem crises, oscila menos que ações. Aliás, agora está oscilando menos, a gente está vendo isso. Então, turma, não cai nessas pegadinhas, nesses boatos, sabe? Vai em fatos. Ah, meu Deus, vai acabar fundo imobiliário. Não vai, eu já ouvi tanta gente falar isso. E eu falo, meu Deus do céu, a pessoa não sabe nem o que está falando, tá bom? E aí diversifica o seu portfólio, né? A gente sempre fala, coloca ali uma carteira de FIIs, que são menos voláteis, muitas vezes com algum mais volátil, né? Carteira, de repente, de FIIs com ações, né? Você coloca ali uma carteira de FIIs mais ações que tendem a ser menos voláteis, é uma opção, né? As ações, elas estão caindo bastante, a gente está vendo elas sofrerem com a Selic. Então, quem está segurando minha carteira no momento, pessoal, nesse momento, são os FIIs e a dolarização. Fato, lá fora, 35% eu dolarizo. Isso está segurando a minha carteira, porque as ações eu tive muito prejuízo. E eu falo aqui para vocês, eu tive. Minha carteira de ações derrapou, como de muitas pessoas, mas está tudo bem. Tá bom, criatura? Calma, tá tudo bem. Então, os fundos imobiliários têm segurado minha carteira bastante, tá? E eles oferecem previsibilidade de caixa, os fundos imobiliários, isso é verdade, dividendo mensal e também isento de IR, que é uma maravilha, né? Cai limpo para você. Carol, mas caiu 10%. Limpo, tá? Limpo para você de dividendo. E aí, turma, então, e é muitas vezes um dinheiro que cai na tua conta que você consegue pagar contas. Pô, R$300 no meu mês, pô, já dá para pagar uma conta de luz, né? Já dá para pagar uma conta de água. Pô, já dá o aluguel, me ajuda a pagar a conta que eu preciso, que é legal para mim, que vai me ajudar. Então, pessoal, é um portfólio que você tem que decidir de acordo com as suas aquisições, tá bom? Mas, de acordo com a sua estratégia. Mas, pessoal, lembra sempre, reinveste, reinveste, reinveste para gerar bola de neve, tá bom? E não cai nessa pegadinha de gente falar, não vale a pena investir, deixa seus R$50 lá, não vale a pena. Vale, tá bom, meu amor? Você começa com 50, 100, 150, aí você vai vindo, né, crescer, aí você vai, sabe, dando um jeito de fazer mais, investir mais. Então vale a pena, não caia nesse papo furado de gente que tá num barco que vai naufragar, tá bom? Então é isso, pessoal. O investidor que entende a lógica dos fundos imobiliários, ele entende as oportunidades, ele entende os ciclos de baixa, ele entende a hora de comprar, ele entende o porquê que ele tem fundos imobiliários, tá bom? Então, cuidado, quando você for avaliar, leve em conta tudo isso que a gente está falando nesse vídeo, certo? Vamos pedir o like. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Caiu aqui de balão? Já vem aqui, se inscreve também no canal. Ativa o sino, então você dá like. Se inscreve no canal. São 3 funções, hein? Like, se inscreve no canal e ativa o sino para você receber novos vídeos. Você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui. Tá bom, gente? E comenta de onde você tá vendo o vídeo. E comenta de onde você tá vendo o vídeo, porque a gente é fofoqueiro. Muito. Não tem nada a ver com isso, mas a gente é fofoqueiro. Não, eu tenho a ver porque eu quero saber tudo. Eu também. Mas daqui a pouco, porque você quer o endereço dos outros. Não é pra pôr a rua, não, viu? Se for mulher, pode. Pode deixar o WhatsApp. Ai, gente. Esse menino que ia alto é fogo. Então é isso, meus amores. Por hoje é só. Eu sempre falo, voa Brasil. Fiquem com Deus. Um beijo de luz. Fiquem com Deus, que é o mais importante sempre. E eu te vejo no próximo vídeo.